momento aguardado chegou, é hora de se erguer. Jinwoo finalmente despertou como monarca das sombras e extraiu a primeira sombra dele, o Ygritte. Mano, o episódio 12, o último episódio da primeira temporada de Solo Leveling, mostra pra gente o Jinwoo assumindo uma missão, uma das mais difíceis da vida dele, usando isso pra ficar mais forte ainda. Ele derrotou muitos cavaleiros e ganhou o título do Monarca das Sombras, até que enfim, se tornando um necromante também, tá? E nesse momento a jornada pro maior e mais forte exército de todos os tempos acaba de começar. Então prepara aquela pipoquinha, vem comigo, meu bom, que a gente vai apreciar junto uma análise completa hoje, todas as explicações possíveis sobre esse final de temporada aí de Solo Leveling. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal e família. Olha só, quando o Jinwoo trouxe o Ygritte de volta pra vida foi o ápice. Isso aí já mostrou o quão forte ele se tornou com o passar do tempo. E esse grande momento que aconteceu aí abriu uma porta para batalhas emocionantes, para novos amigos, novos inimigos em episódios futuros. Mas ao mesmo tempo o foco mudou para os outros caçadores que vão para a Ilha de Jeju também, que a gente viu ali, que está começando a acontecer, insinuando alguns outros eventos que estão por vir ainda lá na ilha. Solo Leveling criou um dos finais mais satisfatórios possíveis dessa temporada, na minha opinião, obviamente. E na semana passada, todos nós fomos absolutamente abençoados, galera, com a animação de um nível absurdo. Eu, pelo menos, gostei bastante. Uma arte fantástica, uma composição musical muito boa, a introdução do Ygritte ali, o inimigo mais forte dele, impressionante. Até o Jinwoo sendo amassado foi bonito de se ver, cara. Não tem nem como a gente falar. Foi tipo assim, o Ygritte limpou o chão com a cara do Jinwoo, pegou, espremeu ainda a cara dele para poder tirar o suco do lixo que ele tirou do chão. Mas, galera, a busca pela mudança de trabalho fez com que o Jinwoo, isso permitiu que ele avançasse na história, mas isso também trouxe desafios como derrotar o Ygritte, forçando ele a reexaminar cada parte da jornada dele, usar o que ele construiu para seguir em frente, tá ligado? O episódio dessa semana, por exemplo, foi um episódio até mais direto do que o da semana passada. Ele se concentrou lá no Jinwoo, conquistando a fraqueza interna dele, enquanto ele também lutava contra os inimigos em tempo real. Isso trouxe uma narrativa muito satisfatória para dentro da temporada. Além disso, a animação também foi incrível. Mesmo não sendo tão incrível quanto da semana passada, tiveram batalhas legais lá da Centopeia, enfim. O episódio começa com o Jinwoo lá se vendo jogado pela Sala do Trono, batendo forte nos pilares e tal, cercado pelos cavaleiros intermináveis ali de pedra, que estavam vindo de dentro do teletransporte. Ele estava totalmente desesperado, isso acabou levando ele a todos os limites físicos, tá ligado? Ele estava sem mana para usar suas habilidades e num pico de fadiga absurdo. O Jinwoo ainda assim lutou com tudo que restava, usando só as próprias mãos dele, ficando sem resistência, coberto de suor, com as mãos toda rebentada, meu irmão, tudo ensanguentado, mas ele não desistia. E isso já era uma coisa, né, já de dentro dele. O Jinwoo sempre fez isso desde que era um rank-E. Por isso que ele começou a ser assombrado pela própria mente dele. E cavaleiro depois de cavaleiro ia vindo, mas ele deitava os caras, mas os cavaleiros continuavam vindo. E aí ele foi assombrado completamente, sendo chamado de caçador mais fraco de toda a humanidade. O Jinwoo, ouvindo essas palavras, ficaram zombando dele e tal. Os camaradas dele começaram a passar na cabeça dele. O Kim passou, Park Byung-sik também passou, como se eles estivessem lá junto com o Jinwoo no meio dessa batalha. E até a Jul-Hee passou lá, mano. Ele ficou muito confuso por um momento, vendo as perguntas, procurando quem tava. Ele queria a todo custo tentar lutar, mas só via na frente dele espada, martelo, não sei o que, até que ele tomou uma no joelho e caiu. Então uma voz familiar começou a aparecer e tocou as costas dele. Era o Song Chi-Yu, cara. O Chi-Yu, naquela hora, ele começou a dizer pro Jinwoo que ele não precisava continuar se esforçando assim. Até a Jul-Hee também apareceu diante dele nessa hora, como a gente tinha comentado, falando que seria melhor ele simplesmente desistir. Tudo tava fazendo ele lembrar a dungeon dupla que ele passou. Até que uma voz arrepiante chegou e falou que ele estava recebendo o que ele merecia. Nessa hora apareceu ele mesmo parado atrás dele, só que muito mais novo. A própria voz dele no passado, né, digamos assim, estava ecoando na mente dele com várias dúvidas, medos, tudo da época que ele era um caçador mais fraco do mundo. Essa visão começou a assombrar ele, o antigo eu, confrontando ele, criticando os seus esforços e a todo momento ali falando sobre aceitar que ele já atingiu o limite dele, que não dá para subir mais do que isso, com um sorriso inclusive sinistro. A aparição sugere que a hora que o Jinwoo se rendeu ao seu destino e desistisse nesse momento,
desafiando a própria determinação dele e tal, tentando acabar com essa luta no final das contas, tava chegando. Mas no meio desse caminho a gente tem um corte lá pro gabinete da Associação de Caçadores Coreanos, né, onde o Gun-Hee e o Woo Jin-Choo começam a refletir lá sobre os trágicos eventos do terceiro ataque da ilha de Jeju. Como a gente sabe, a ilha de Jeju teve vários ataques que não deram nem um pouco certo. Mas agora, na mesa dele estavam alguns planos pro quarto ataque sendo proposto. O Go, cara, junto com um senso de arrependimento, ele reconhecia que a sua condição física impediu ele de participar desse ataque, porque ele era um dos caçadores mais fortes do mundo. Porém, o cara agora já tá velho pra caraca, então não vai adiantar de nada. Enquanto o Wu, cara, confiava que ele fazia parte dessa operação, liderando com segurança todos os perímetros, todas as comunicações ali, e inclusive ele disse que muitas pessoas perderiam as suas vidas. Cara, isso era uma coisa que assim, não, já era pra se esperar, mas não dava pra acreditar. Aqueles que sobrevivessem a esse ataque ainda carregariam inclusive cicatrizes mentais por conta de tudo isso. Ele reconhecia profundamente todo o impacto psicológico de todos os caçadores iam experimentar e enfatizava toda a necessidade que eles enfrentassem e superassem esses traumas aí. Ou a destruição seria tudo que ia esperar eles, cara. E a gente já viu que traumas aqui são pesados. Principalmente por conta da dungeon dupla, mano. E a gente não tá falando da galera fraca, não. Estamos falando de gente forte. Entendeu? Então, vamos lá. De volta ao calabouço de novo, na dungeon onde o Jin-Woo tava. O Jin-Woo foi assombrado pelo passado, provocando ele, descartando todas as mudanças físicas, insistindo que no fundo, ele permaneceu tão fraco como ele sempre foi. Um caçador de rank é. E isso era tudo o que ele precisa ser. Pelo menos era o que tava falando. A aparição dele mesmo começou a zombar dele, tava rotulando ele como um sonhador, fora de contato ali, tipo, fora da realidade, sacou? A gente sabe que não, mas ele tava rotulando ele assim. E como o Jin-Woo acabou sendo dominado mais uma vez, o desafio dele começou a se inflamar. Então ele começou a gritar pro bicho calar a boca, pra ele, né, calar a boca. Ele retornou, mas o retorno dele acabou não sendo tão brabo quanto a gente esperava, porque ele foi cortado, né, começou a bater em outros cavaleiros e tal, e foi esmagada, a cara dele foi amassada no chão. Nessa hora, a consciência dele estava começando a ir embora. O Jin-Woo, então, ouviu seco e zombateiro ele do passado começar a menosprezar mais uma vez os esforços dele desesperados para continuar vivo. E, inclusive, falou que ele ainda não era bom o suficiente. Aqui, inclusive, tivemos uma mudança no anime aí, tá? Essa frase aí, que o Jin-Woo do passado fala, né, que ele ainda não é bom o suficiente, isso mudou do manhwa, porque lá no manhwa, o eu do passado dele fala que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Inclusive, ele teria que matar pessoas, fazer sacrifícios e até mesmo abandonar os seus amigos e familiares. Ao lado, inclusive, aparece lá no manhwa as imagens dos amigos dele, do Yojin-Ho, da Sang-Jin-Na, irmã dele, e da Park também, da mãe dele, todos os três mortos. Então, isso teve só uma mudançazinha, nada que fez um impacto, poderia trazer um pouco mais de impacto se eles tivessem colocado no episódio, né, mas nada tão impactante assim, de resto foi tudo adaptado direitinho. E aí, voltamos pro anime, enquanto um cavaleiro se aproximava dele, pronto para dar o golpe final, o Jin-Woo foi atingido pelo déjà vu da exata experiência angustiante que ele passou lá na dungeon dupla. Nesse momento, quando ele estava à beira da vida e a morte de novo, ele espelhou mais uma vez as provações do templo de Cartenon, como o sistema salvou a vida dele lá, e ele estava prestes a fazer isso de novo. Enquanto o Jin-Woo enfrentava o que parecia ser o momento final da vida dele, o eu do passado dele ficou olhando para ele e falou: mano, parece que eles não querem que você morra ainda. Antes dele simplesmente desaparecer com uma promessa de retornar no futuro, dizendo até a próxima vez pro próprio Jin-Woo. De repente, a missão diária que o Jin-Woo esqueceu de completar expirou, que é mais uma vez salvo pelo Gongo ali, né? A execução dele que parecia iminente acabou não acontecendo. O Jin-Woo foi transportado para a zona de penalidade por conta de não ter feito isso. E realmente, parecia, mano, que alguém que tá por trás do sistema não quer que ele morra ainda. E realmente não quer. Ainda tá botando à prova todas as habilidades do Jin-Woo. Seja o arquiteto, seja o Ashborn, seja quem esteja vendo. No caso, seriam os dois que foram os criadores, entre aspas, do sistema, né? Então, assim, ele apareceu num vasto deserto nessa hora, sobre aquele deserto escaldante que a gente já conhece, né? E nessa hora ele começou a ver as feridas, pensar no destino dele. O Jin-Woo começou a questionar se a sorte ou o próprio sistema interveio para salvar ele de novo. Escolhendo, inclusive, não se debruçar sobre isso, porque não adianta ele ficar preso com esse tipo de coisa, pô, vou ficar aqui imaginando e tal. Não, eu vou aproveitar essa oportunidade para melhorar. Então ele foi lá, acessou a loja e já viu que ele era capaz de comprar poções de mana, porque ele tinha grana, restaurando a fadiga dele, que disparou. E enquanto as poções aliviavam a fadiga, ele tentou se recuperar, mas percebeu que as poções de saúde não podiam curar ele por causa dos ferimentos mais graves. E aí ele começou a contemplar o quê?
recuperação natural. Ele já recuperaria o corpo dele naturalmente ou através de subir de nível, porque ele também tinha essa parada. E ele falou isso também no anime. Então ele foi do nada confrontado por 6 centopeias gigantes do deserto explodindo das areias ali. Esses inimigos aí, mesmo que sejam formidáveis, não eram mais do que uma ameaça simples para ele. Fizeram inclusive o nível dele subir, acho que ele subiu 3 níveis atuais ali, matando cada uma dessas centopeias, inclusive revitalizando toda a vida dele. Então, depois que ele confrontou essas centopeias com muita determinação renovada agora, ele se lembrou da despedida sinistra do eu passado dele, até a próxima vez que eles falaram. O que ele queria dizer com isso? Então ele estabeleceu uma firme determinação para ficar mais forte ainda, já que o eu do passado dele tinha falado para ele que ele ainda não era forte o suficiente, e ele queria no futuro enfrentar essa parte dele que ele não conseguiu enfrentar agora. E a cada corrida, cada ataque contra todas as bestas ali formidáveis, o Jinwoo abraçava a dor. Ele meio que permitia que ela forjasse uma versão mais poderosa de si mesmo, determinado que, desde que ele não seja morto, qualquer dor que ele passe só vai tornar ele mais forte. E isso, cara, é um título muito bom. Funciona, tá? Em uma certa exibição feroz de poder, o Jinwoo então derrotou algumas das centopeias gigantes. O corpo dele subindo pelo ar, sendo jogado bonito. Essa cena de animação foi muito bem feita. Se preparando para terminar isso tudo, meteu-lhe o grito de batalha, acabou com tudo. No final das contas, depois que acabou essa batalha aí, é quando nós vemos o Jinwoo mais uma vez subindo de nível, como eu comentei com vocês, e comprando a famosa adaga dele, cara. A assassina de cavaleiros. Ah, e detalhe, também teve a ativação da pedra rúnica que ele ganhou lá contra o Ygritte, que deu a ele o toque do dominador. Que ele consegue basicamente usar esse poder em várias coisas, sem precisar tocar nessas coisas. É como se fosse uma mão invisível que ele usa, tá ligado? Exatamente o que o Ygritte estava usando para manipular a espada dele, né, de longe do corpo, trazer ela de volta, enfim. A partir daí, quando o tempo acabou dele estar lá na zona de penalidade, é quando ele volta pra masmorra muito mais forte. E junto com essa história do Jinwoo, nesse episódio, a gente muda já pra uma outra cena também quando ele volta, que seria a cena dos caçadores de classificação S indo pra ilha de Jeju, tá? E esse subenredo prepara já um cenário pra gente pras próximas aventuras, próxima temporada que tá por vir aí, insinuando umas batalhas mais difíceis, histórias mais emocionantes que estão ainda por chegar. A gente sabe como é que é a ilha de Jeju. Só que quanto ao Jinwoo, o cara simplesmente entrou num estado absurdo que já mostrava pra gente uma baita diferença de antes dele ter ido pro espaço lá, né, pro campo de penalidade. Parece que ele já voltou mais roubado do que nunca, arregaçando cada um dos guerreiros de pedra, e ainda descobriu que os magos eram quem estava por trás de tudo, né, porque não importa quantos guerreiros de pedra ele cortasse, não adiantava, o guerreiro de pedra voltava porque eles estavam sendo sempre conjurados. Então ele foi direto nos magos, usando o poder dele, as novidades, né, aquele poder novo que ele liberou do toque, e foi pegando todo mundo, cortando. Foi uma batalha incrível também, a gente viu mais uma animação bacana, até o golem gigante foi de ralo lá, que tinha sido convocado. E nessa hora, depois de terminar a masmorra, ele recebeu a mensagem para mudança de classe. Aí é que a galera começa a pirar o cabeção, porque ele, ainda assim, poderia não se tornar um necromante. Pois é, no início ele estava relutante e tal, e eu não tiro a razão do Jinwoo por causa disso, cara. Tipo assim, se você estivesse no lugar dele, você pensaria na mesma coisa. O medo do algo novo era o que estava assolando ele, estava na cabeça dele. Ele meio que começou a pensar de uma forma que faz sentido. Normalmente a base dos necromantes é colocar outras criaturas para lutar por você, invocação de criaturas e tudo mais, conjurador. Mas a base do Jinwoo era um pouco diferente. Ele cresceu até agora como um assassino. Óbvio que ele já teria força suficiente para lutar também. Então isso seria um bônus para ele, tá ligado? E aí foi que o Jinwoo começou a pensar, tanto que o sistema queria que o Jinwoo fosse o herdeiro dos poderes do Ashborn, que o Ashborn já ia fazer isso de qualquer jeito. Por isso que inclusive ele ofereceu uma segunda vez, né, a classe pela segunda vez depois que o Jinwoo rejeitou a primeira vez. E aí ele meio que pensou um pouco mais. Talvez, se ele tivesse rejeitado mais, ele receberia ou de outra forma mais pra frente, ou então ele receberia agora. Era tipo a mente dele para receber os poderes do Ashborn sendo posta à prova ali. Isso porque, desde o início, desde a Dungeon dupla, o Jinwoo já está fadado a carregar o poder dos Monarcas das Sombras lá dentro dele. E foi exatamente isso que aconteceu a partir daí. Com essa determinação e inteligência, o Jinwoo venceu, trocou de classe e se tornou o Monarca das Sombras. Ele ganhou esse título. E um título, inclusive, que ele não faz nem ideia do que seja, do peso que esse título carrega pra ele. A partir daí, o Jinwoo mostrou a nova habilidade incrível dele, que ele poderia trazer de volta os inimigos derrotados como soldados pro exército das sombras dele. E isso dá a ele o controle sobre um bando de lutadores mortos-vivos, tornando ele uma pessoa muito mais forte. Com cada inimigo que ele consegue trazer de volta, o exército do Jinwoo começa a crescer, se tornando um grande negócio entre os caçadores aí. Só que isso
De primeira ali é com um exército de soldados fracos que ele pegou e tal. Depois ele tentou fugir um pouquinho dos limites, vamos dizer assim. O Jinwoo tentou fazer uma parada mais arriscada, trazendo de volta um Rank S. O Ygritte, o guerreiro lendário, e trazendo ele de volta dos mortos, colocando no armazenamento dele, pô, doideira. O bicho já ia ser roubado. Só que aqui, ó, a gente tem um armazenamento limitado também. Pra ele conseguir guardar o Ygritte, pra tu ter uma noção, ele teve que abrir mão de 11 sombras mais fracas. Ô bichinho que ocupa espaço no inventário, hein? Tá louco? Mas depois de 2 tentativas falhas, que eu fiquei até nervoso, né? Que eu tava vendo essa parte, ele vai lá. Erga-se, erga-se. E não funciona, meu irmão. Ele larga com sucesso um belo discurso. Diga-se de passagem, foi um discurso digno. Ele meio que convenceu o Cavaleiro Ygritte a batalhar do lado dele. Melhor do que ele ficar sentado naquele trono esperando por algo que nunca vai chegar. Meio que era como se ele estivesse provando ser digno de trazer o Ygritte, do Ygritte servir a ele como mestre. Um cavaleiro tão poderoso diante dele agora. Então ele foi lá e jogou o último Ergon-se e o Ygritte veio, cara. Assim, confesso pra vocês, eu, no meu ver, achei mais impactante no manhwa. Foi icônico? Foi legal. Mas na hora que eu li, talvez na minha imaginação, foi como se fosse uma parada mais, sei lá, eu não sei explicar, um negócio mais entonado, sacou? Não fosse tipo, não sei o que, Ergon-se. Aí ele veio, tipo, um Ergon-se, tá ligado? Tipo assim, ele daria pra ser dublador, né? Convenhamos. Mas ainda assim, galera, foi muito bom. Agora com o Ygritte, junto da equipe das sombras dele, esse foi um grande momento, um gigantesco momento, já que ele ganha um poderoso aliado em busca do próprio poder que ele. E um grande momento para todos os fãs também, que ver o Jinwoo começou a crescer e que agora o que todos esperavam já se concretizou. O exército mais poderoso do mundo está só começando a se formar. Com o Ygritte agora junto com o Jinwoo, ele estava muito mais ansioso por desafios maiores, se sentindo mais confiante como o Monarca das Sombras, e quando o episódio termina, o Jinwoo tá lá animado com as lutas difíceis que ele vai vir pela frente. Mas antes de acabar, a gente ainda tem um outro momento. A gente acaba ouvindo o presidente Gogon lá refletindo sobre o processo do despertar dos caçadores, que já dá pra gente ligar os pauzinhos e ver que o Jinwoo tá num patamar diferente, porque o despertar dele é completamente diferente dos caçadores. É um despertar fora do sistema, né? Porque não é no mesmo sistema de guildas ali, é no sistema específico dele, o sistema criado pelo arquiteto. Nós também cortamos para uma outra parte, que aí vemos o Choi junto com a Rain lá, e observando uma das bestas mágicas da ilha de Jeju, uma das formigas, e a temporada termina com o Choi até mencionando, de uma forma doida lá, eles falando que as bestas mágicas estavam evoluindo de alguma forma. No caso, foi mostrado na hora ali, só que poucos perceberam. As formigas agora estão com asas. É literalmente o que a gente comentou no vídeo passado. As formigas começaram a desenvolver asas e a gente já sabe que isso daí é um problema muito grande para todas as cidades que estão em volta de Jeju. As nações que estão ali em volta. Se geral dá mole, as formigas só viajam para lá, mata a gente e traz para a ilha de Jeju, que já está tomada totalmente. E de uma forma maravilhosa, então, a segunda temporada também já foi anunciada, cara. Coisa previsível, né? Obviamente pelo sucesso que foi Solo Leveling. E embora eu esteja triste por não estar recebendo uma segunda temporada muito rápida, né? Fazer o quê? Faz parte. Eu tô muito satisfeito já com o anúncio e a confirmação da segunda temporada, que veio rápido demais. Terminou a primeira já vindo. Tendo pego essa história aí, lendo todo o manhwa, lendo a novel, o início dessa temporada, dá pra se dizer que definitivamente não decepcionou nem um pouco. Tiveram momentos melhores, inclusive, do que a gente vê no próprio manhwa, com adição de algumas coisas que não acontecem. Mudanças sutis que o anime fez, né? Que trouxe os episódios longos cobrindo coisas que não foram cobertas no manhwa. Fora que não é o melhor estúdio de arte, porém a arte ainda assim é muito melhor do que a maioria das mídias visuais por aí. Tem muito anime que não é muito legal da gente assistir. Esse aqui trouxe uma adaptação muito bacana. Trilha sonora também maravilhosa, tá? Eu adorei a trilha sonora. De qualquer forma, eu tô muito ansioso agora pelo que tá por vir pra esse anime nessa próxima temporada. E quero saber a sua opinião também sobre isso. Deixa aí nos comentários pra gente trocar mais ideias sobre isso, beleza? Tamo junto sempre, família. Muito obrigado pela força que vocês dão aqui no canal, por terem acompanhado Solo Leveling. E calma, calma que ainda não acabou. A história tá só começando, tem muito mais vídeo pra vir pra gente. E é por isso que você precisa estar aí inscrito com o sininho ativado, porque assim você consegue acompanhar muito mais história que eu vou trazer aqui no canal, tá? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês e eu te vejo na próxima. Valeu!